Ei, Amanda, já comecei a gravar, não pode mais blasfemar, tá certo? Bom, tá bom. E aí, pessoal, tá ok aí o som, amigo, ali? Show, valeu. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Amanda, pra quem não me conhece. Sou Espero que todo mundo conheça. Sou coordenador de vocês. Eu tô aqui na cor de vocês. Gente, eu tô no Lumen há 11 anos e cheguei na fase do vixe. Caraca, que louco, viu? E assim, nesse momento eu estou no grupo lá do Postulantado, muito feliz. E Ave Maria, eu vejo a misericórdia de Deus em todos os momentos, assim, sabe? Na minha vida, na minha caminhada. E hoje eu queria fazer uma breve partida com vocês, né, sobre o amor aos pobres, certo? Um tema fantástico, eu vou pegar aqui só pra... Então, pessoal, eu vou fazer aqui uma pequena partida com vocês e eu já começo sendo bem sincera, né? Que essa carta quebrou meu coração. Caraca, tipo assim, você parar e já vou pedir desculpa, tô um pouco emocionada mesmo, porque você parar você, tipo, parar e colocar em palavras, tipo, o que tá no mais íntimo do seu coração, não importa, tipo assim, se sejam dúvidas, se sejam angústias, inquietações, né? Eu nunca vou esquecer, no despertar, no Pietá, que eu fui serva, foi, assim, um momento fortíssimo pra mim, sabe? Porque eu servi 10 anos na ação social Lumen, né? E eu fui muito feliz e aprendi muito, né? Mas naquele despertar, eu percebi que eu não reconhecia realmente o pobre como Jesus abandonado, sabe? E naquele momento do despertar, eu lembro que eu acho que o irmão, ele devia achar que eu era uma louca, porque eu chegava lá e falava, eu não entendo, eu falei tudo pra ele, eu não entendo como é que um Deus tão grande se faz tão pequeno, eu não entendo, e foi naquele momento, colocando ali, tipo, todas as minhas dúvidas, as minhas angústias, sabe, que as coisas começaram a ficar mais claras, mais leves, né, porque no momento que a gente admite que a gente não é perfeito, que a gente não sabe de tudo, que eu acho que é uma tentação muito forte nossa, sabe? Minha principalmente. De querer saber de tudo, de querer ser perfeita. Ah, já sirvo há 10 anos na ação social. Sei tudo sobre os pobres, sei tudo sobre a ação social. Coitada de mim. Naquele despertar eu percebi que eu não entendia nada. E que incrível a gente não entender nada, né? Que incrível a gente poder crescer. Né? Então, assim, só realmente partilhando um pouquinho, tipo, sobre como essa carta foi forte pra mim nesse breve momento, tipo, simples, sem violão, só mesmo com o nosso louvor e a nossa gratidão, né? Tipo, como foi forte pra mim esse momento. E assim, só queria falar um pouquinho, né? O que eu coloquei aqui na carta. O meu coração segue muita gratidão a Deus, sabe? Um Deus que se faz tão grande, um Deus que é tão grande que se faz, tipo, tão pequeno por amor a mim. Um Deus que morreu na cruz por amor a mim. Se a gente se aprofunda nisso, cara, um Deus que morreu na cruz por nós, isso é muito louco, isso é muito profundo, é um amor que a gente nunca vai compreender inteiramente, sabe? É um amor que a gente busca viver, mas que não sei se algum dia a gente vai chegar a entender completamente um amor de um Deus desse, que morre numa cruz por nós, né? Que dá o seu próprio filho, as pessoas que são mães, né? Que dá o seu próprio filho de amor por nós. Então, eu colocava muito isso na minha carta, né? E que o que eu mais quero hoje, no fundo do meu coração, é me entregar inteiramente. É ofertar toda a minha vida. E o que me prende a isso, né? Que cai por terra, sabe? As nossas muitas coisas que ainda, né? Tipo, que ainda são um monte de barreira, um monte de corrente que ainda tem, né? Então foi isso que eu coloquei aqui na carta, queria compartilhar com vocês, né? Foi muito precioso pra mim esse momento. Obrigada, gente. Muito precioso. Então, assim, pessoal, eu queria começar, tipo assim, falando pra vocês do nosso chamado de Obra Lumen, né? O nosso chamado como Obra Lumen, o nosso chamado como Vocacional Lumen é o quê? É ser Jesus ressuscitado no mundo. É ser os braços de Jesus, o sorriso de Jesus,
o colo de Cristo ressuscitado. Essa é a própria presença de Cristo ressuscitado no mundo. Cara, isso é muito profundo, gente. E é isso que a gente precisa se aprofundar mais e mais, né? Em Cristo ressuscitado, em Cristo ressuscitado. E qual é a maior, tipo assim, a grande urgência de Jesus ressuscitado? É ir ao encontro do abandonado. É onde Jesus ressuscitado, ele corre, ao encontro do abandonado. E esse deve ser o mais profundo do nosso desejo, do nosso ser, né? No desenvolver da nossa caminhada, da gente ir se aprofundando, é correr ao encontro do abandonado, né? E quem é o abandonado, né? Há 2000 anos atrás, quando Jesus ele veio aqui na sua vida terrena, Jesus, ele foi homem, ele se encarnou em nós, na própria humanidade, ele se encarnou. É o mistério que nós, como obra Lumen, somos chamados a levar para a sociedade, né? Ele se encarnou no meio de nós e Jesus, ele passou o momento ápice da sua dor e do seu abandono, né? Tirando as dores tipo físicas, mentais, de tudo que Jesus passou, Jesus ele foi abandonado. Ele foi abandonado tipo, pelos seus amigos que ficaram com ele por muito tempo. Jesus foi abandonado por praticamente todos, né? Por praticamente todos. Então Jesus, não bastando aquela dor que ele viveu, não bastando aquele momento que ele viveu, Jesus foi abandonado, né? E eu rezei muito com isso. Meu Deus, cara. Eu acho que se a gente estivesse lá, há 2000 anos atrás, né? A nossa grande missão era estar ali, aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, segurando a mão de Nossa Senhora ali, nos pés da cruz. Esses seríamos nós, Lumen, né? Então, Jesus, ele não muda, né? Ele é o mesmo. Não só Jesus, né? Deus, ele é o mesmo. Hoje, ontem e sempre. E como ele é o mesmo, ele continua a se encarnar na humanidade. Não, é só porque tem um negócio da apostila que... Porque assim, às vezes a gente escuta isso, né? A gente cai na tentação de falar, isso eu já sei, né? Já ouvi 500 vezes, já tô cansado de ouvir esse negócio do encontro, abandonados e tal, né? Tem gente que tem esse pensamento, né? Mas teve uma... Eu não sei que página, em algum lugar da apostila, em algum buraco, eu achei essa frase, que falava que era o encontro do ressuscitado com o abandonado, mas que o ressuscitado ia apaixonadamente ao encontro do abandonado. Essa palavra mudou muito pra mim. Porque eu já tinha estado 1000 vezes, encontro, abandonado, mas quando eu vi essa palavra, pra mim foi novo, assim, novidade, tem novidades no jogo aqui agora, porque eu fiz essa parte do apaixonado, né? E eu percebia muito isso, que às vezes eu ia pra praça, ia pros cantos, tipo assim, e achava bom, né? Tipo assim, minha força, eu ia porque eu queria e tal. Mas eu percebi que meu coração não era apaixonado por aquilo. Eu ia porque, né? Nós estamos aqui e tal, né? Mas meu coração não era apaixonado. E quando eu me dei conta disso, que eu ia às vezes porque tinha que ir, eu ficava na comunidade, porque eu gostava, assim, não acho ruim não, tá ali. Mas quando eu percebi que meu coração não era apaixonado, eu comecei a rezar com isso. Tipo assim, meu Deus, me dá um coração apaixonado. Porque hoje meu coração não é apaixonado. Entendeu? Essa palavra, ela virou muita chave pra mim, né? De pedir esse apaixonamento, sabe? Que eu acho que traz muito isso e que sempre trouxe, né? Sei lá, na ação social a gente sempre escutou falar que os irmãos falavam assim, ó. A gente recebe muitas ajudas aqui, mas quando vocês vêm é diferente. Né? E eu acho que isso vem muito do apaixonamento. Sabe? De não ir porque tem que ir, ou não ir porque é o que é para ser feito. Mas porque o nosso coração é apaixonado por Jesus abandonado, né? Assim, era só uma coisa que eu queria pontuar, né? Que pra mim isso foi muito novidade. Massa, muito massa isso que a Livinha colocou, porque assim, nós já sabemos o que nós devemos viver, né? Todo mundo aqui já tá careca de saber o que é o nosso carisma, o que nós devemos viver, né? Então, tipo, cabe a nós nos abrir e pedir a Deus a graça desse apaixonamento, né? A graça desse se lançar. Eu acho que isso vai ser uma caminhada da vida, né? Mas assim, que a gente possa ir cada vez se lançando mais e pedindo a Deus essa graça mesmo, né? E a abertura dos nossos corações. E assim, então, e hoje? Gente, Deus, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Se Deus se
encarnou há 2000 anos, ele continua a se encarnar no meio de nós. E hoje, aonde Deus se encontra, né? A gente escuta muito essa pergunta. Em meio a tanta violência, em meio a tantas coisas, em meio a tanta coisa, Deus não está vendo isso? Aonde Deus está? Onde está Deus, né? E agora nós vamos ler a resposta, que todo mundo já conhece, mas eu quero que vocês prestem muita atenção em cada palavra que a gente vai ler agora. Quem tiver a sua Bíblia, você abre aí Mateus 25, versículo 31. Eu sempre quis dizer isso. Abram suas Bíblias. Vamos lá. Eu sempre fui a forma Vai no ambão. Hã? Vai lá no ambão. No ambão? É, aquilo ali é o ambão. Aí tu faz, tu bota a Abram suas Bíblia. Bíblias. E eu sempre fui aquela ovelha que sempre esquecia a Bíblia. Mateus 25, versículo 31. 31 ao 46. Adora tudo. Amém. 31. 31. Vamos lá. Muita atenção. Muita atenção. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Vou colocar a minha Bíblia. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Pessoal, então essa passagem, sim, é muito incrível isso. Toda vez é novo, sabe? Cara, então, essa passagem, eu acho que a gente tem que estar com ela sempre, sabe? Assim, acho que a gente precisa relê-la sempre. Cara, é um momento que fala assim, ó, que Jesus, que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele sentará em seu trono glorioso. Diante de ti estarão todas as nações, e será o momento que ele irá separar as ovelhas dos cabritos. E olha o que Jesus levará em conta, o que ele levará em conta. Olha que profundo, olha que pesado, né? Foi a mim que o fizeste. Vai ser isso. Lá, no final, Jesus vai colocar de todo mundo, e é assim que ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Isso me marcou muito quando eu estava rezando exatamente com isso ontem, né? O quão profundo é isso, cara. Tipo assim, são os preferidos de Deus, né? São os preferidos do Senhor, são os pobres. São o nosso maior tesouro. É a nossa maior grandeza, são os pobres, né? Só compartilhando com vocês que o meu marido, né, tipo, que a gente se casou no ano passado, ele veio de uma família bem diferente da nossa, né? Tipo, eu, desde criança, eu fui católica, com uma mãe maravilhosa, dentro dos ensinamentos católicos e tudo. O meu marido, ele foi criado dentro de uma doutrina bem diferente, a espírita, né? Então, o normal, tipo, pra ele, é a doutrina espírita, né? E quando ele começou a se converter ao catolicismo, né, através de Jesus abandonado, ele tinha muitas dúvidas, né, e umas dúvidas muito cabulosas. Uma dessas era essa:
Amor, como é que Deus pode ter o filho preferido? Não existe isso. Como é que Deus ele vai ter o filho preferido? Isso não pode, isso não faz sentido, né? E a gente sempre tentava explicar, mas ele ok, né? Domingo passado, a gente estava lá na missa e o padre explicou isso de uma forma que eu achei tão legal. Vamos lá, um exemplo. De uma mãe que ela tem um monte de filho, tipo 5 filhos. Se o filho está doente, essa mãe naturalmente vai dar mais atenção, mais afeto, mais cuidado, vai estar bem pertinho dele, escutá-lo de uma forma mais atenta. Por quê? É o momento que aquele filho ele está necessitando mais desse cuidado do que os outros filhos. Naquele momento, ele está com necessidade, ele está necessitando. E é da mesma forma que Deus vê os seus preferidos, os pobres, que na nossa sociedade são os excluídos, os marginalizados, os que ninguém enxerga mais. Cara, a gente vive numa sociedade normal. Nós mesmos, eu, a Amanda, muitas vezes vejo um irmão de rua normal, cara, tipo, normal, faz parte. Que ponto chegamos, né? O Papa Francisco sempre coloca isso de uma forma muito forte, né? De nós chegarmos a excluirmos uma parte da nossa sociedade, né? Nós excluímos. Eles são invisíveis, cara. Os pobres são invisíveis. As pessoas que moram na rua normal. Então, assim, são os preferidos do Senhor. Faz todo sentido, né? Aí depois que o padre falou, eu acho que não sou eu falando, né? Aí meu marido, entendi. Porque foi o padre que falou, né? Entendi. Cara, gente, isso é tão profundo. Há um ponto que Jesus, é só a gente voltar e ver, tipo, como Jesus veio. Eles, os pobres, são os que mais se assemelham ao Senhor. Eu gosto muito de rezar, tipo assim, tentando ver Jesus na cruz, tentando, tipo, sentir o cheiro de Jesus na cruz, o formato de Jesus na cruz. Como será que Jesus ele estava na cruz? Será que ele estava bem lindão, como ele aparece lá nos filmes? Tipo, todo formoso, todo galã? Cara, imagina Jesus abandonado na cruz, sofrendo tudo aquilo por nós, completamente desconfigurado, cheirando mal, com certeza, ensanguentado, sujo, cheirando mal. O cheiro pra mim é muito forte, sabe? Imagina o cheiro de Jesus, o cheiro. A gente pegar na carne de Jesus, tipo, como será que seria? E hoje, na nossa sociedade, quais são os que mais se assemelham a Jesus? São os mais pobres. É por isso que a gente fala, os mais abandonados são a via, é a nossa via. É a nossa via, é o nosso atalho, é a nossa via preferencial. Aquilo que nós somos chamados para ser. É o nosso caminho de santificação. Porque eles são os que mais se assemelham a Jesus. No seu momento de maior abandono, no seu momento de maior dor, que é o momento da vida de Jesus que nós somos chamados a revelar à humanidade. Então esse é o nosso caminho, essa é a nossa via preferencial, e tudo fica mais claro assim, né? E outra coisa também que a gente sempre pode pensar é, tipo, quem são aqueles que Jesus andou quando ele esteve aqui? Isso é muito interessante. Quando a gente para pensar, quem foram aqueles que Jesus meio que escolheu de toda aquela sociedade, tipo, para estar junto? Os doentes, os leprosos, os cobradores de impostos, as mulheres, né, que naquela época eram vistas como, como marginalizadas, exatamente, as crianças. Então, cara, é muito claro, sabe? Eu vivo dizendo isso pro meu marido. A Bíblia é muito clara, entendeu? É muito clara. Basta a gente se converter, porque tá tudo lá. Se a gente for, tipo, parar pra pensar, a forma que Jesus viveu,
se refletir hoje na nossa forma de viver, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, a gente para pensar, né? Tipo, hoje, quem são os meus preferidos, da Amanda, de cada um de nós? Tipo, hoje, eu sei que deve ser os pobres, eu sei disso, mas hoje, no fundo do meu coração, o que eu procuro? Tipo, quem são os meus grandes preferidos? Quem são os meus grandes amigos? Os meus amigos hoje, tipo assim, quem eu busco hoje? O que eu busco? Será que são os pobres? Será que quando eu tô lá na minha vivência, eu tô lá, tipo, porque eu tenho que vir, é uma obrigação, eu sei que eu tenho que vir? Ou é porque eu quero ser amigo daquele irmão? Não é questão de servir somente, é ser amigo de Jesus. É ouvir as suas dores, é compartilhar o seu sofrimento, é carregar a mesma cruz. Isso é ser amigo de Jesus. Não é eu vou pra lá, eu digo isso porque muitas vezes eu faço isso por obrigação, porque eu tenho a minha agendinha lá e faço o máximo para tentar encaixar as minhas prioridades, e uma delas é uma visita com Jesus abandonado, e muitas vezes eu vou servir ou vou viver, esquecendo do objetivo principal, do meu chamado principal, que é carregar a mesma cruz, que é sentir as dores do irmão, que é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Acho que tudo para aí, é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então, eu acho muito importante a gente meio que refletir de como estão as nossas vivências com Jesus abandonado. O que eu vou buscando nessa vivência? Eu muitas vezes vou só para dar um check na minha agenda. Será que é isso? Não, só sobre isso que a Amandinha falou, é porque eu não lembro se foi Assembleia Geral, enquanto da unidade, não sei, teve algum negócio aí que todo mundo tava, que alguém falou alguma coisa, não foi exatamente assim não, mas foi mais ou menos assim, sabe? Da gente, quando foi com Jesus abandonado, lembrar dos nossos momentos de abandono, entendeu? Assim, porque eu acho que a gente, isso que a Maninha falou, acontece também muito comigo, quando eu esqueço, assim, pra que eu tô lá, né? E quando eu lembro de, tipo assim, caramba, eu também me senti abandonada, entendeu? E quando eu olho pra isso, eu falo, caramba, eu queria que alguém tivesse vindo ao meu encontro quando eu me senti abandonada, entendeu? Então eu vou tentar quebrar esse ciclo vicioso. Tipo assim, eu fui abandonada, me senti só. E eu vejo um irmão abandonado, deixo ele só. E aí isso vai, tipo, continuando, entendeu? Se eu ver um irmão abandonado, eu falo, caramba, eu estive só, mas eu não queria que ele estivesse só, entendeu? E eu uno o meu abandono com o abandono dele. Assim, eu penso, tipo assim, caramba, eu fui abandonada. Então, isso, assim, é uma coisa que me ajuda, assim, que me lembra, tipo assim, caramba, eu fui abandonada. Então, eu não queria que ele fosse abandonado, né? Eu não queria que ele passasse por isso, né? E você vai ver quantas coisas, né? Os irmãos passaram, que às vezes a gente passou, e aí passou numa escala parecida. Uma pessoa falou assim, que o que ela mais sofria era com se sentir só. Essa pessoa se sentia muito só, assim. É uma pessoa que vive em comunidade, normal, né? Mas a pessoa se sente muito só. E ele fala que o que mais mexe no coração dele é quando ele vê o irmão só. Que ele se vê ali, né? Então acho que isso impulsiona o nosso coração, para a gente sair um pouco do que tem que ser feito, né? E isso também ajuda no processo de cura, entendeu? Então, uma proposta é que na nossa vivência a gente tem que pensar nisso. Nas vezes que eu me senti abandonado, nas vezes que eu me senti só, nas vezes que eu me senti que não tinha ninguém por mim, que Deus não estava ali, que eu estava realmente só, né? E tentar ser essa resposta nesse sentido, sabe? Assim, de unir, de ter os mesmos sentimentos nesse sentido, entendeu? Quantos irmãos eu conheço que passaram pelas coisas que eu passei e eu vejo, caramba, eu sei o que ele está sentindo. Eu passei por isso também, em outra escala, em outra realidade, né? Mas eu tenho uma noção do que ele está passando, né? Então isso me ajuda muito a ter o sentimento dele, a me importar. Entendeu? Porque às vezes eu penso que, ele sofreu isso, mas não sei nem como é sofrer isso, então, não sei, não posso dizer que eu tenho o sentimento dele. Mas quando eu penso que eu passei por isso, por essa solidão, por esse abandono, por isso, por aquilo, isso quebra um pouco a minha Marta e traz um pouco da minha Maria. Isso é muito importante, né? Porque, tipo assim, só finalizando essa parte, né? Que é a questão...
Pera aí que eu vou pausar aqui. Pessoal, e assim, né? E outro ponto muito importante, que, tipo assim, gente, tudo que eu tô falando pra vocês vem do que eu sinto, tá entendendo? São as minhas dificuldades, são as minhas limitações. É o que eu luto contra, né? E que eu ainda sou assim. A questão do sentimentalismo, que a gente ainda busca muito, né? Eu vou pra vivência com Jesus abandonado. Vai ser aquele momento que eu vou me derramar em lágrimas. Jesus vai falar comigo e, cara, e eu vou me sentir melhor. Perfeito. E eu vou me sentir melhor. Meu bem-estar. A mesma questão que a Tati colocou lá na formação da oração. Eu vou rezar e vou me sentir melhor. Gente, cara, é porque a gente tem um Deus que ele é um exemplo tão claro pra gente, né? Um Deus que veio a esse mundo, ele não veio pra se sentir melhor. Ele não veio, tipo, pra conviver com a gente. Não, ele veio pra sofrer. Ele veio pra morrer. Ele veio pra nos amar, não até onde der, mas até o fim, né? Então, assim, o sentimentalismo que a gente muitas vezes busca na nossa vida dentro da comunidade, nas nossas vivências com Jesus abandonado, é algo que nos afasta muito da verdadeira fonte, sabe? Nós, o foco, é sempre ter o foco. O porquê que a gente está lá? É por amor. Senhor, eu estou aqui tipo, por amor a Ti. Eu quero retribuir, nem que seja o mínimo, porque a minha vida inteira nunca vai conseguir ser o que Tu foi para nós, né? O mínimo, retribuir o Teu amor, que se adiantou e que veio ao meu encontro. Que Deus nos amou, tipo, por primeiro. Ele morreu numa cruz. Ele se encarna no mais pobre. Ele já está lá. Ele já está lá. A gente não precisa pedir a Deus para ele vir. Ele já está lá. Ele já veio. Ele se faz pequeno no pobre, no pão. Ele já está lá. Ele já está lá. Deus já nos amou por primeiro, né? É muito importante a gente ter esse sentimento. Eu botei isso muito na minha carta. O quanto eu me sinto amada por Deus, o quanto eu me sinto amada por Ele, o quanto Ele já nos amou por primeiro, né? E eu quero, meu Deus, eu quero a minha vida ofertar por Ti, a todo esse amor, em gratidão a isso, né? Então, o sentimentalismo sai e entra o sacrifício, o holocausto. A gente compreender verdadeiramente o que a gente está fazendo ali, o que a gente está sendo, o que a gente está vivendo, né? Eu acho que entra muito na questão do ser e do fazer, né? Do ser e do fazer. O fazer, ele pode ser extremamente perigoso, porque a gente entra naquele automático, eu estou fazendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço demais. Já faço muito, já faço demais. Mas quando a gente e quando a gente vive, cara, não existe limites. Não existe. Nós somos isso. É o que a gente é. É o que a gente verdadeiramente foi criado para ser. Como é que a gente vai impor limite àquele que nos deu... Não, aquele que é o tudo. Como é que nós vamos impor esse limite, né? E o fazer, ele faz isso. Ele faz com que a gente... Não, já faço demais, cara. Já dou minha vida demais, eu já faço demais, certo? Então, peraí, chega. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Deixa eu ver aqui. Então, né? E outro último cuidado muito importante, né? Que eu vejo muito em mim e que eu tento me trabalhar muito é a questão do ego. Inflar o nosso ego. Eu tô indo lá pra visita, tô fazendo tudo certinho, tô vivendo o carisma. Show, caraca, eu sou o próprio carisma. Nós temos que ser assim mesmo, né? Mas não para inflar o nosso ego, né, cara? Eu me batalho muito em relação a isso, não sei vocês, mas eu... É tanto que as redes sociais, tipo, que ela pode ser muito benéfica, extremamente um instrumento massa de evangelização, mas antes disso a gente tem que olhar, tipo, pro nosso coração. E eu comecei a perceber, eu não tô falando que é assim com vocês, comigo foi assim, que aquilo tava servindo para inflar o meu ego. Faço isso, faço aquilo, caraca, velho, sou massa, viu? Eu comecei a perceber isso. Deixei um pouquinho de lado, sabe? E tá sendo muito bom pra mim. Não tô falando que vocês precisam fazer isso, até porque a gente precisa da evangelização nas redes sociais, né? Mas, tipo, comigo, foi o ponto que eu vi que mexeu comigo, sabe? Fala, gente. Em relação a isso que
que a Livinha falou, né, que é um ponto muito importante, que é outro ponto que o Rafael, que é o meu marido, me questionava muito. A minha formação é toda baseada nas dúvidas do Rafael, certo? Que ele me questionava muito. Amor, vocês veem Jesus no pobre de uma forma incrível, de uma forma... Mas ele não está nos outros que sofrem também? Em ricos que sofrem? Existem ricos que sofrem muito, que sofrem da mesma forma, que sofrem muito, muito, muito. Jesus não está neles também, é só nos pobres. Meu marido faz esse tipo de pergunta para vocês terem noção do desafio que é morar com ele, né? Tô brincando, gente. Tá gravando, viu? Então, assim, eita, não mostra pra ele não, viu? Sim, gente, então, assim, sofre, pessoal. Jesus, ele é o primeiro a se encarnar em cada um de nós e sentir profundamente a nossa dor, certo? Eu e a minha família, a gente viveu isso de uma forma muito profunda há 2 anos atrás. Todo mundo conhece a história do meu irmão, né? Que ele teve câncer com 20 anos de idade. E a gente, tipo assim, a gente passou por momentos, eu, a mamãe, o meu pai, o Felipe e a Camila, momentos de um sofrimento que eu nunca pensei em passar na minha vida, que eu nem sabia que existia, sabe? Momentos que eu achei que o chão nem existia mais. Sabe um desespero, tipo, tão grande, você já não sabe mais nem onde é que você tá, que não tem mais nem chão, de como é que a vida ela vai continuar. Foi esse tipo de sofrimento que a gente viveu, né? A mamãe, eu nem imagino, né? O Felipe deve ter sido um sofrimento muito maior, enfim. E eu tenho certeza que a gente confirma muito isso, que naquele período que a gente viveu, a gente não deixou de louvar ao nosso Senhor na dor. Na dor, né? Nessa semana, eu compartilho com vocês que a gente está louvando a Deus com alegria, porque Ele fez os exames e deu tudo normal. Então, hoje a gente louva a Deus na alegria. Mas naquele período, nós louvamos a Deus na dor. Porque em nenhum momento Deus nos abandonou. Foi o que nos sustentou. Eu sentia, gente, é tão profundo esse momento que Deus, Ele permite que a gente passe pela nossa própria conversão. Eu sentia Deus de uma forma, nos meus desesperos. Tinha vezes que eu, tipo assim, fechava o meu carro só pra ficar lá e gritava, meu Deus, por que está acontecendo? Porque, olha aí, a gente ainda tem a audácia de perguntar por que está acontecendo com a gente. A gente se acha tão grande, tão... Senhor, por que está acontecendo com a gente? E sempre quando esse momento acabava, eu sentia uma paz, assim, sabe? Um Deus que não me abandona, um Deus que sente as minhas dores, um Deus que sofre comigo, sabe? Então, esse Deus que Ele se encarna primeiramente na gente, nos nossos momentos de abandono, e tipo, por todo aquele momento, tipo, que a gente viveu, a gente tinha muito forte a certeza da nossa cura. Aonde se encontrava a nossa fonte, a nossa cura, o nosso refúgio, era Jesus abandonado. Jesus abandonado, encarnado no pobre. Jesus abandonado, encarnado no pobre. Ele é a cura, Ele é a fonte para os nossos sofrimentos, as nossas feridas. Porque eu pensava, caramba, existe pobre que está passando pela mesma coisa que eu estou passando. Que tem câncer, que está morrendo, que fica anos e anos no SUS em fila, que morre em fila do SUS. Tipo, que não tem casa para voltar. A gente passou por um sofrimento profundo, mas a gente tinha uma casa, a gente tinha um suporte da nossa família incrível, a gente tinha dinheiro, foi muito caro, tipo, tudo que a gente passou, a gente tinha dinheiro para pagar, graças a Deus. A gente tinha um suporte, cara, e meu Deus, existem pobres que sofrem pela mesma coisa que eu tô passando e não tem isso, cara. É por isso que eles são os preferidos, é a via preferencial, são eles. Imagina só, eu ficava pensando num pobre que está passando pela mesma coisa que o Felipe está passando, não tem plano de saúde, e agora, tipo, como é que ele se trata? Não tem uma casa, ele vai pegar a doença. Tipo, se o Felipe, que tinha todo o suporte, ele ficou doente, tu imagina quem não tem. É por isso que eles são os preferidos.
É por isso que eles são a nossa via, a nossa fonte. Porque no momento que a gente toca essa realidade, as nossas dores se unem às dores deles. Se unem às dores do próprio Jesus abandonado que está encarnado nesses irmãos. Então, ele sente as nossas dores. E a nossa cura está em Jesus abandonado, encarnado no pobre. Entenderam? Então, assim, isso é muito profundo. Quando a gente passa por esse momento de abandono e sente isso, a gente começa a compreender, sabe? Um pouquinho, né? A formadora vai falar. Não, é porque sobre isso, assim, o que eu percebo, assim, isso é muito inconsciente, sabe, pessoal? Mas eu percebo muito isso, de que às vezes a impressão que eu tenho é que a pessoa não aceita ela não ser a preferida. Como assim? Preferida é ele, não sou eu. Tipo o inimigo quando viu que Jesus ia nascer de uma mulher e falou assim, como assim? Não vai ser eu que vou trazer Jesus, vai ser uma mulher, é. Mas tipo assim, eu acho que é um sentimento muito desse, sabe assim, como é que eu não sou o preferido? Como é que é outro? Por que é outro? Por que não sou eu? Que sou ótimo, venho aqui pro Lumen, ou pra mim, essas coisas. Por que eu não sou o preferido? Tá entendendo? Eu percebo muito assim, esse sentimento, sabe, de ficar magoado porque não é você o preferido. E aí fica uma competição de, ai, mas eu também sofro isso, eu também sofro aquilo. Aí é uma competição do mais abandonado. Aí fica assim, pronto, filho, você quer que seja você? Pronto, é você. O que você vai, tipo assim, ganhar com isso, entendeu? Assim, que mediocridade é a pessoa querer ser o mais abandonado, entendeu? Pra poder ser o preferido, porque não aceita. Assim, não tem como eu não ser o preferido. Por que eu não sou o preferido? Por que é aquele pobre que nem se importa com Jesus, fala é mal de Deus? Sabe? Então eu percebo, assim, muito esse movimento. Claro que ninguém fala isso, assim, conscientemente, né? Mas eu sinto um pouco disso, de uma inveja, sabe? Assim, de eu que queria ser o preferido. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, que machuca as pessoas, sabe? Saber que elas não são as preferidas, sabe? Por um totalmente infundado, entendeu? Assim, baseado em nada. Como se, sabe assim, você não tá aqui pra ser abandonado. Se você quer ser abandonado, tudo bem, você não tá aqui pra isso. Então você tá aqui pra ser ressuscitado. Não pra ficar, ai meu Deus, eu quero ser abandonado, eu também sofro. Mas o fulano também sofre. Mas o que? Pessoal, a discussão não é essa. É uma pergunta que começou errada. Por que ele é mal abandonado? A pergunta já começou errada. A pergunta é por que você não pode ser ressuscitado? Tá entendendo? Não por que você não pode ser o preferido, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, né? Que eu sinto muito. Massa, Livinha. E é isso, gente. A gente sempre tem em mente, né? A gente sempre, tipo, ter a certeza que nas nossas dores, nos nossos momentos de abandono, que Deus, ele vem ao nosso encontro da mesma forma, né? E que a cura está em Jesus abandonado, encarnado no pobre, né? E assim, e só estamos partilhando com vocês, né? De que nesse momento que a gente está vivendo, que não é só aqui no vocacional, né? Mas também é lá no postulantado de apostila, né? Nesse momento de auto-reflexão e da gente se voltar, tipo, para nós mesmos, né? Lá naquela parte inicial, que eu acho extremamente importante, que é a de autoconhecimento, eu fui meio que refletindo sobre o que na minha história, em que momento na minha história eu fui me desviando daquilo que eu fui criada para ser. Eu acho muito importante a gente estar refletindo sobre isso durante esses próximos 15 dias. O que nos desviou? Tirar o foco de que Jesus se encontra naquele mais abandonado, de que o nosso chamado é socorrer, é ir ao encontro, é amar. O que aconteceu no decorrer da minha história, né? E assim, tipo, partilhando com vocês, né? Eu acho que cada um vai ter a sua história, vai ter a sua marca, vai ter a sua dor e a sua mágoa, né? Comigo, eu vejo muito assim, que eu tive a graça, assim, não sei nem falar, né? A graça de Deus de nascer em uma família incrível, assim, com uma mãe maravilhosa, assim, incrível, né? Só que eu senti, né, refletindo bastante, Senhor, quando é que eu me desviei daquilo que Tu me criou, né? Que eu sou a filha mais velha de 3 filhos, né? Sou eu, a Camila e o Felipe. E eu percebi que ao longo da minha história, eu sempre fui aquela filha muito paparicada. Muito, que a menina perfeita. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito responsável, desde criança, né?
Eu sempre fui essa filha perfeita, né? E os meus familiares, não, Jesus. E os meus familiares, eles sempre me alimentaram muito isso, entendeu? Menina perfeita, menina cabeça feita, essa menina é incrível, essa menina é a minha avó, misericórdia, é Deus no céu e eu na terra. Menina incrível. E eu passei a acreditar nisso que eu tava escutando, sabe? Minha infância toda, sempre sendo comparada com a minha irmã. Olha, coitada da minha irmã. Olha, ela não estuda tanto quanto a Amanda, que só tira nota boa, que o boletim é bom. Caramba, quantas... Não da minha mãe, dos familiares, de avô principalmente, de tio. Olha, a Camila não faz isso como a Amanda. Tinha muita comparação, sabe? E eu passei a acreditar nisso, que eu era melhor do que os outros, que eu era a filha perfeita. Chegou um momento, no início da minha adolescência, que hoje a mamãe partilha comigo, que ela chegou a ter medo do que eu tava me tornando. Mesquinha, muito arrogante, ligava muito pra minha imagem física, pra roupa. Eu lembro disso, do que eu ia vestir, de como eu ia sair, e do que os outros, eles, tipo, pensam de mim. E eu percebi que foi isso que fez com que eu me desviasse. É uma coisa simples, não houve grandes marcas. Eu tenho certeza que na vida de vocês houveram marcas muito mais, tipo, profundas. Na minha vida foi algo muito simples e algo muito sutil, que foi me desviando daquilo que eu fui chamada para ser, daquilo que eu fui criada para ser, né? Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele muito cedo na minha vida, Ele me resgatou, né? Com 15 anos, eu fiz a crisma aqui do Colégio Cristos, né? E fui já muito mexida na crisma, e lá mesmo eu já conheci o Lumen. E um pouquinho depois do Lumen, eu comecei a servir na ação social, né? E assim, e por que, né, que eu fui servir na ação social? Deus me fez pra servir na ação social. Não, eu fui lá no grupo, eu queria servir. Eu não sei cantar, mas eu não sei cantar, eu não sou boa de acolhida, eu não sou boa pra nada. Então vai pra ação social. Eu não tenho dom pra nada. Ah, então tá bom, vou pra ação social. Foi desse jeito, juro pra vocês. Ah, então eu vou pra ação social. Cara, eu nunca vou esquecer na minha vida, no dia que eu cheguei no Campo da América pela primeira vez, sabe? Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu tava com a minha irmã, e a minha irmã entrou muito antes de mim, já era engajada lá no grupo, e ela foi comigo, eu fui com ela. Quando a gente chegou no campo, vieram, sem te nem mais, umas 50 crianças assim, correram pra me abraçar. Eu fiquei tão em choque, sabe? Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Não é não, Camila? Que amor é esse? Que eu não conheço. Que Deus é esse? O que é isso? Tipo, cara, por que elas amam tanto? Por que elas são tão felizes? Por que elas têm tanto amor pra dar? Né? E com isso, então, eu acho que esse momento, no momento que eu conheci, que eu toquei ali naquela realidade, minha vida mudou. Eu sinto que esse foi como é que chama? O divisor de águas. Foi o divisor de águas. Ok. É o divisor de Ah, o águas. divisor de águas. O divisor de águas. Cara, foi o divisor de águas na minha caminhada, na minha vida. Divisor de águas, sei lá, de tudo, sabe? Assim, aí foi assim que eu comecei a realmente me mergulhar na vida de Deus, a compreender o amor de Deus, a compreender que eu fui escolhida, sabe? Que eu fui eleita para esse carisma. Deus me escolheu. Foi uma forma de eleição. E eu sinto hoje que foi diante da minha necessidade, do meu profundo egoísmo, da minha profunda soberba, vaidade, inveja. Deus me escolheu para estar aqui hoje exatamente por conta da minha miséria. Exatamente. Eu vejo isso hoje, sabe? Porque se Deus não tivesse me salvado, não tivesse me jogado dentro daquele Campo da América, não tivesse me arrastado aqui para essa comunidade hoje, não sei o que seria de mim. Eu não tenho nem ideia de onde eu estaria, de quem seria a Amanda, eu não tenho ideia. Se ele não tivesse me tirado daquilo que eu estava sendo formada, daquilo que eu estava caminhando,
e Deus me resgatou, eu não sei, sinceramente. Então foi diante da minha própria necessidade, das minhas misérias, que Deus ele me respondeu com esse carisma, sabe? E lá no Campo do América, nesses 8 anos, né, que eu fiquei lá foi uma grande escola de amor, né? Eu lembro que a Lia falava muito isso. Lá é uma escola de amor, uma grande escola de amor. Lá que eu aprendi a estar muito próximo de Jesus abandonado, a escutar suas dores, as dores. Gente, eu acho que isso que é o diferencial, sabe? É estar próximo. Como é que a gente vai conhecer um Deus que a gente não tem intimidade? É estar próximo, é estar perto, sabe? E lá eu aprendi tudo isso, a estar perto, a ouvir, a dividir a cruz. Eu tava lá toda semana, todo sábado, com aquelas famílias, com aquilo. Eu era totalmente imersa naquele amor, sabe? E todos nós temos a oportunidade de viver isso, né? E, cara, sério, incrível, assim, sabe? Não, só sobre isso que a Amandinha falou, né? Porque eu acho que isso da vinculação, né, é muito importante. Que, por exemplo, quando, sei lá, eu ia pro Campo da América, que eu fui pouquíssimas vezes, mas ou quando eu ia no começo da praça, eu sempre assim, ia, aí conhecia um irmão, aí nunca mais via. Aí depois eu ia outra vez, conhecia outro irmão, aí depois nunca mais via. Tipo assim, eu não me vinculava a ninguém, entendeu? Tipo assim, sempre era uma coisa nova. E aí eu acho que a chave virou pra mim, nesse negócio do seu carisma, do não sei o que, porque eu ficava muito em dúvida, né? Eu perguntava muito a Mateus, tipo assim, como é que eu sei se eu tô sendo? Porque assim, eu sou muito exato, sabe? Então assim, como é que eu consigo mensurar isso? Como é que eu consigo saber se estou indo ou não no caminho certo? Aí ele falou assim, ó, quando você se encarnar na vida de um irmão. Só que eu conhecia vários irmãos, mas não me encarava na vida de nenhum. Eu só conhecia, tipo, conhece o seu Pedro, aquele lá. Mas eu não entrava na vida de nenhum deles. Até que eu conheci o Roberto, pai do Robert. Quem sabe entendeu porque que eu fiz isso, né? Roberto, pai do Robert. E aí eu comecei a ter que acompanhar ele, tipo, por causa dele, eu comecei a ir toda semana. Toda semana, às vezes 2 semanas, toda semana. Então, quando eu consegui entrar na vida dele, eu acho que isso é essencial. Porque se você só conhecer os irmãos, conhece aqueles irmãos, dificilmente você vai ter a oportunidade de entrar, assim, na vida. Às vezes é muito, muito, muito forte, mas normalmente precisa de tempo isso. E de vinculação com uma pessoa, ou algumas, enfim, um número pequeno. Não dá pra você se encarnar na vida de 200 pessoas. Entendeu? Então, assim, por isso que precisa você ter uma vinculação. Sabe? Conhecer os projetos é massa, mas você precisa ter um projeto. Você precisa ter um local que você vai sempre, você vai encontrar aquela pessoa e você vai se encarar na vida dela, né? Por exemplo, o Mateus tem muito isso com o Bandeira, né? Que é um lado do bolso. E é muito forte como o Bandeira ensina a gente, né? Porque tudo que o Bandeira precisa, ele liga pro Mateus, sabe? Então, assim, a gente vai lá e vai conversar com ele, e escuta, e chora junto, e se alegra, e não sei o quê, vai buscar, vai deixar, tipo assim, eu acho que criar essa vinculação é o que faz você se encarnar na vida de uma pessoa. Conhecer pelo nome, conhecer a história, conhecer onde dói, o que é que dói. Se você só conhecer assim, vai ser muito difícil, entendeu? Então, uma dica, né, pra quem tá, tipo, ainda tentando entender o que tá acontecendo, é ter uma vinculação. É tipo assim, cara, vamos comprometer, aí sempre pra praça, falar com esse irmão aqui e acompanhar esse irmão. Claro que na praça é muito difícil, mas, tipo, num projeto, que as crianças, elas sempre são, assim, às vezes são as mesmas, né? De se vincular a uma galera e falar assim, cara, eu vou acompanhar esse irmão aqui. Foi isso que eu fiz com o Roberto. Eu vou pegar o Roberto. Eu vou acompanhar o Roberto. E quando eu consegui acompanhar o Roberto, eu consegui, sabe, me preocupar mais e me encarnar mais na vida dos irmãos. Então, assim, eu acho que isso é essencial. Parar de, sabe, ir pra onde é, mas ir e se vincular, né? Massa. Gente, e só pra finalizar, isso que a Livinha falou é muito legal, porque é um exemplo, tipo, concreto de como a gente pode estar, tipo assim, fazendo tudo isso que a gente tá falando, né? E, tipo assim, só pra finalizar, né? Eu acho que essa é a diferença da gente, tipo, ser e querer se doar, né? E não ficar naquela coisa, naquele fazer que vai gerar um cansaço, um ativismo sem fruto algum, porque o fazer por fazer, pessoal, vira um ativismo, vira uma como é que chama? Uma ONG, enfim, um assistencialismo, exatamente. O fazer por fazer não é isso que Deus quer da gente, sabe?
Deus quer nos amar por primeiro. E quando a gente se encarna na vida do irmão, cara, a gente vai dar tudo. A gente quer dar tudo. Senhor, eu quero dar tudo. Nós todos temos as nossas realidades de vida e nossas muitas enormes, um monte de limitação, né? Mas que isso não seja uma desculpa. Que a gente não use, tipo assim, que não seja uma desculpa, entendeu? Exemplo, hoje, eu sou casada, tipo assim, com uma pessoa que não é, tipo, 100% do lumen, ele é católico, ele entende tudo, mas ele não é, tipo, 100% do lumen, então assim, né, ele já não vive aqui e tudo. Eu faço doutorado, eu tenho meu trabalho, isso é a minha realidade de vida. Agora, o que vai diferenciar é dentro dessa realidade de vida, como eu coloco Jesus abandonado como meu centro e principalmente como fonte que se derrama em toda essa minha realidade de vida. Jesus abandonado, ele deve vir como centro, minha fonte de tudo, e a partir dele se derramar no meu trabalho, no meu desejo de se encarnar na vida dos meus pacientes. Cara, eu trabalho numa UPA, e quando chega o mais abandonado lá, meu coração, ó, é ele que eu quero, é ele. O que ninguém quer atender, o que todo mundo fala é um bêbado. Os profissionais. É um bêbado, vive aqui. É ele. Ele é a minha fonte. Eu sei com quem eu tô falando. No meu casamento. Cara, quem é casado aqui sabe, né? Eu sou casada há bem pouquinho tempo, mas já deu pra ver a vibe assim, né? É um amor despojado o tempo todo. Você tem que ter o tempo todo aquilo. É um despojamento. É um amor gratuito, sem esperar nada em troca, porque a partir do momento que você espera, eu quero ser amado, eu quero isso, eu quero do meu jeito, eu quero... Sei nem onde é que vai parar. Então, assim, Jesus abandonado me ensina como eu amar dentro do meu casamento. Jesus abandonado é quem me ensina a viver todas as realidades da minha vida. E isso são as nossas realidades e limitações, assim, a nossa realidade, né? Que a gente não use como desculpa algo que é a nossa realidade. Se doar por inteiro é ser o carisma, é ser, é viver e é transbordar, né? Deus nunca vai nos cobrar algo que nós não somos chamados a ser. É aquilo que nós somos chamados a ser e a transportar, né?